Pessoal, muito boa tarde a todos, então, tá? Agora são exatamente 16 horas e eu declaro aberta, então, essa Assembleia Geral aí, tá? Ordinária sindical. Peço ao pessoal que é da composição da mesa aqui, o Rogério, se faça presente. Pessoal, fazem parte dessa mesa, então, tá? A Lúcia, nossa tesoureira, o Rogério Costa, vice-presidente, e eu, Eliseu Barcelos, então, presidente do SSPMI. Pessoal, quero dizer para vocês que tem água gelada lá em cima. Quem não assinou o ponto, por favor, tem que assinar, tá? A entrada e a saída, porque será remetido, então, para a administração todos os pontos que tem que ser compensado, será remetido para ela, então, a nossa lista de presença aqui, tá? Para que seja validado o ponto, então, do pessoal aí. Então, esta assembleia foi convocada, então, através do edital, chamando todos os sócios e não sócios, para a deliberação que será feita, então, presencialmente. O edital de convocação, então, consta os seguintes pautas. Revisão geral anual de vencimentos e condições de trabalho, tá? É um item nosso que a gente colocou as condições de trabalho. Nós estamos esperando, pessoal, o prefeito, então, ele ficou de se fazer presente, que a gente convidou ele e a equipe dele para que ele fizesse algumas explanações para vocês aqui, para nós também, a respeito do orçamento, tá? E do nosso pré-vigiar. Tá? Então, a gente está pensando já em a gente passar direto para as pautas até que o prefeito, então, chegue, então, com o secretariado dele, ok? Rogério. Isso aqui. Uhum. Isso. Vamos. Pode. Não, o Paulo não está na mesa. Pode falar. Faz uma abordagem? Então vem. Pessoal, viu? Agora o Paulo veio dizer para nós que tem bastante gente que não pegou o calendário e os brindes ainda, tá? Então, para aqueles que são sócios, tá? Tem então os brindes, tem as cuias, tem as bombas, tem o calendário, podem ser retirados. E para quem não é sócio, tá? Fica o convite então para se associar e nós temos fichas ali, tá, pessoal? É de suma importância então a união de todos nesse momento, né? Dessas lutas que nós estamos vivenciando aí, ok? Eu gostaria de chamar o pessoal da diretoria aqui na frente, por favor, para apresentação para o pessoal aí. Pessoal da diretoria. Se quiser, você faça presente. Ok, tá, então... Tá. Pessoal, antes de nós começarmos, então, a ler aqui a nossa pauta, tá? Vamos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, tá? Quero agradecer a presença de todos, agradecer a confiança de vocês com o nosso sindicato. Quero agradecer, então, a nossa diretoria, né, que nós temos hoje. Graças a elas também a gente está vivenciando hoje uma união muito grande dentro do sindicato, tá? Quero agradecer também ao pessoal do som aí que nos emprestou aqui, então, o espaço e as caixas de som deles. É o pessoal que está fazendo uma cortesia para nós aí. Quero agradecer eles também, tá? Quero agradecer, então, os vereadores presentes aqui, o Pompeu, quero agradecer o Noronha, presente aí, o Paulo Braga,
tá? Eu não estou enxergando algum outro aqui, mas todas as autoridades que... O Beto também está aí, já me passaram, tá? O Rodrigo Noronha. Então, todas as autoridades presentes aí também, quero agradecer também, tá? Porque nos ajudam tanto nessa luta sindical aí, ok? Vamos... O presidente da PMI, seu Rudimar também, né? Dos professores também presente. Obrigado por aí, se fazer presente. A Grazi também ali dos professores representando, tá? Obrigado, pessoal. Pessoal, vamos passar direto então para uma pauta, tá? Essa pauta é de suma importância para nós, que é a nossa revisão geral anual de vencimentos, tá? Nós vamos colocar direto para vocês, para caso o prefeito chegue aí, então ele faz a abordagem para vocês aí, a gente não demore tanto, tá? Porque a parte dele é um pouquinho mais demorada, ok? Proposta que nós do sindicato vamos levar até o executivo, ok? Pagamento do INPC acumulado de janeiro, tá, a dezembro de 2022, mais 4,01%, tá, que ficou sem reposição referente ao ano de 2020, mais vale alimentação de R$ 800, garantindo o pagamento nas férias, tá? Ok? Pessoal, nós já viemos discutindo, tá, com o executivo essa pauta aí, tá? As condições são favoráveis para nós, tá? Por isso que a gente pede sempre a confiabilidade e a união, tá, para com todos os servidores com o sindicato, tá? Então, esse pagamento do Vale Alimentação nas férias já é garantido por lei, gente, tá? Isso daí, quando nós entramos no sindicato, a gente procurou fazer, tá, um estudo detalhado de todos os direitos que todas as classes dos servidores tinham, tá? E todos que estão acompanhando nós ali sabem que nós estamos incansavelmente todos os dias buscando melhorias para o servidor. É um trabalho exaustivo, tá? Porque vocês sabem que tem muitas categorias aí que ganham muito pouco, tá? É uma injustiça muito grande que nós, dentro do sindicato, a gente não aceita isso. Então, a gente busca, né, eu, o Rogério, o pessoal do lado da dona Lúcia, né, nós que estamos vivenciando direto ali os trabalhos ali dentro do sindicato, a gente fica incansavelmente atrás de jurídicos, pareceres, de tribunais e tudo mais para buscar melhorias para o servidor público de todas as classes, da menor classe até a maior classe. Tá? A gente sabe que o Vale Alimentação já poderia ter sido pago nas férias há muito tempo. Tá? Desde 2005 a gente já poderia ter sido pago esse Vale Alimentação. Ok? Tá? O Vale Alimentação nas férias, tá? O Vale Alimentação nas férias, que hoje a gente tira férias e não é pago. Tá? Então, a gente já conversou com o executivo, já mandamos muitos ofícios para eles ali, tá? Infelizmente, ainda eles estão fazendo os estudos, mas na última reunião que a gente teve até ontem, né, Rogério? A gente já salientou, se caso não der, iremos ajuizar, claro, né? Iremos pedir 5 anos retroativo. Então, isso é uma causa ganha para nós, né, que eles entendem também. Se começar daqui para diante, a gente não ajuiza, né, e se faça, então, uma linha, né, na lei que complemente isso e que se torne uma lei efetiva para nós a partir do mês de janeiro. Tá? Então, a gente quer essa lei juntamente com o nosso reajuste. Tá? Ok, pessoal? Pessoal, vou passar a palavra um pouquinho para o Rogério Costa aqui, ele que é o mestre em Direito Administrativo aqui, tá? E então ele vai dar uma palavrinha para vocês aí. Boa tarde, colegas. É uma alegria encontrar vocês aqui, com sempre os rostos esperançosos, né? Por dias melhores. E com certeza, pessoal, nós temos uma firme esperança no servidor público, na entrega que ele faz de todos os trabalhos, a importância de cada setor. Deixar um forte abraço aqui para o pessoal da saúde, que enfrentou, junto com a comunidade, essa pandemia. Um grande abraço, uma salva de palmas a todos.
E tanto foi dito que vocês são heróis, né? Então, espero que tenham o reconhecimento do piso da enfermagem e que encontrem fundos para isso. Que a União crie formas de enviar recursos, né? Para não só onerar o município, mas também tem o compromisso da União em transferir recursos então, para garantir esse piso e que seja breve. Um grande abraço pessoal da educação também, que se desdobrou nessas atividades todas. Mesmo no tempo de pandemia, né, pessoal, tivemos que nos reinventar, nos atualizar, né, em termos tecnológicos para fornecer o suporte necessário para os alunos. E depois, retornando com tanta dificuldade, os alunos um pouco diferentes, as famílias também, vocês enfrentaram e conseguiram vencer. Parabéns por um ano maravilhoso, viu? Um grande abraço, pessoal da garagem também, os operadores, os motoristas, todos lá da garagem. Enfim, pessoal, não quero deixar nenhuma secretaria sem o nosso fraterno abraço. Todos vocês são importantes para o sindicato, os agentes de trânsito, meus coleguinhas. Deus abençoe a vida de todos nós e proteja. Pessoal, o tema da nossa revisão geral anual, o pedido NPC em mais 4,01%, é compreendendo a problemática enfrentada pelo Executivo. Nós sabemos do orçamento, sabemos das dificuldades e não estamos exigindo, né, ou solicitando nada extraordinário, porque queremos também ser parceiros no desenvolvimento da cidade. E é muito justo a gente recuperar esses 4% que é do ano 2020. E vários municípios da região também concederam esse reajuste já no ano passado. E nós não conseguimos esse índice, mas com certeza estamos com o diálogo aberto, franco, sincero com a administração e vamos contar com a sensibilidade deles em reconhecer o nosso valor e o nosso trabalho. E o Vale Alimentação nas férias, pessoal, a lei, desde a criação de 2005, estabeleceu que todo servidor em efetivo serviço tem direito. Logo, se é efetivo serviço e as férias também são, entendemos, de forma o nosso sindicato entende, já temos parecer também jurídico nesse sentido, e decisões dos tribunais de que nós temos o direito a receber nas férias. Então, nada mais justo do que nós trabalharmos com a administração o pagamento no ano que vem do Vale Alimentação nas férias para todos os servidores, tá bom? Pessoal, o passado novo presidente vai colocar para deliberação, quem quiser se manifestar, tá bom? Fique à vontade. Muito bem colocado, Rogério. Né, cada categoria, cada classe que está presente aqui, sempre tem uma pauta, né, que está brigando meio que em office, né? Assim como os motoristas, os operadores, com a questão da hora-máquina, né, que foi perdido tanto aquela vez, os enfermeiros, técnicos, as serviçais, então, enfim, todas as categorias, auxiliares, incansável luta delas, né, o secretário de escola, então, sabem, cada categoria sabe a luta que a gente vem vivenciando para que mude isso. E com certeza, com fé em Deus, né, a gente tem esperança e a gente acredita que nós juntos, né, o sindicato sozinho não tem força, né, e vocês sozinhos também não vão ter força. Agora, nós dois juntos podem ter certeza que a gente consegue vencer muitas barreiras aí. Pessoal, então, referente então à revisão geral anual e a proposta que foi colocada para vocês, tá? Quero dizer para vocês que todo sócio tem direito a voto. Então, os sócios, né, que têm direito a voto e têm direito a se manifestar, vão fazer essa votação. Os favoráveis... Então, os favoráveis... Sim. Pessoal, então o Rogério aqui está me colocando aqui, se alguém tem quer fazer alguma deliberação, quer fazer algum comentário da nossa proposta para o Executivo. Pessoal, que nós podemos fazer uma lista de inscrição de quem quiser manifestar, ou apenas levanta a mão e a gente vai passando, tá? Boa tarde a todas as colegas e os colegas servidores da rede municipal, cumprimentando a mesa, prefeito Andrei Cossetin, nosso presidente da Câmara Municipal, Matheus Pompeu, demais secretários, em especial a Márcia Gatelli, nossa secretária mulher, né, aqui do nosso município, meus colegas vereadores, o Beto Noronha e também o Rodrigo Noronha, que está aqui nesse momento, o Rude da APMI, também junto com a Grazi e demais colegas. Dizer que, com certeza, a luta ela é diária, né?
e que todos nós aqui estamos ansiosos, prefeito, principalmente para essas questões que a gente está colocando hoje. Vale alimentação nas férias, um vale mais justo, né, um valor melhor para a gente chegar, porque todos nós sabemos quando a gente está chegando no mercado, o preço que a gente está pagando as coisas, né? E também essa inflação, esses 4% que ficou, claro, como o Costa e o Eliseu falaram, né? Nós estamos abertos à negociação, também tem aqui tantas secretarias, né, e tantos trabalhadores, secretários de escola, monitores, motoristas, enfim, a luta que cada uma tem também, as assistentes sociais que estão aqui, as monitoras, né, que estão fazendo esse ano esse trabalho de reconhecimento, né, e que hoje nós saímos daqui, eu sei que nós podemos sair daqui com algo bom para nós, né, dizer que nós somos parceiro e que nós vamos continuar trabalhando para o servidor público, né. Com certeza, o meu voto será favorável, sim, a essa deliberação. Eu, como não só vereador, né, mas servidor, porque vereador passa, é 4 anos, né, mas servidor eu vou ficar no mínimo de 40 a 45 anos trabalhando na rede municipal, e aí a gente tem que lutar pela nossa rede, né. Então, muito obrigado, com certeza parabenizar o sindicato e a diretoria, que está fazendo um belíssimo trabalho aqui e também mantendo a porta aberta para a negociação, porque em muitos outros tempos, Márcia, tinha se fechado as portas da prefeitura para a negociação. Então, é isso que nós temos que manter, as portas, as janelas abertas para a negociação, para o bem do servidor público. Muito obrigado. Pessoal, agora então o prefeito chegou ali então com o secretariado ali. Peço ao prefeito, secretária Márcia, secretário Serafim, o Regis, que se façam presente à mesa aqui, tá? Então, para depois darmos continuidade. Pessoal, mais alguém quer falar? Matheus? Não? Tá, então... Devagar. Boa tarde, gente. João, da Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria só trazer uma informação para quem ainda não sabe. Está no Senado o projeto de lei 4/22, que susta o congelamento do plano de carreira por tempo de serviço durante o período da pandemia. Lembra aquele 1 ano e 7 meses que está congelado? Então, tem um projeto de lei número 4/22, que é para sustar e retroagir esse tempo, porque ninguém ficou sem trabalhar aqui, né? Obrigado, João. Mais alguém, pessoal? Eu? Mais alguém, pessoal? Presidente da Câmara, então, por favor, fazer presente na mesa aqui. Por favor. Pessoal, então vocês estão vendo aqui na mesa, então, né? O esforço que nós, né, o sindicato faz para ser transparente e sempre manter as portas abertas, né? Então, nós estamos aqui, então, o sindicato, o executivo, o pré-vijuí, o legislativo, tá? Vocês verem o Rogério Costa, então, está incansável lá na Câmara de Vereadores, acompanhando toda a sessão lá, para que se traga para nós debatermos ali tudo que for de interesse do servidor público, principalmente, tá? Então, quero agradecer, então, também o Pompeu por sempre manter as portas abertas lá no Legislativo, o prefeito, que sempre nos atendeu ali no Executivo, a Márcia, então, uma parceira nossa, que eu digo para vocês, sabe, que a Márcia tem sido de fundamental importância, ela como servidora ali da administração, para que nós possamos negociar.
Nós, toda semana, né, Márcia? Nós temos conversando, buscando melhorias. O Serafim também, o Serafim nos colocando saídas, ó, podemos cortar daqui e colocar ali, para não deixar ninguém mal. Claro, nós não queremos sangrar a administração, não queremos sangrar a prefeitura, mas nós queremos que se ache solução para que nós possamos ter nossos direitos garantidos, né, por justiça. Ok, pessoal? Pessoal, mais alguém, então, que queira se manifestar? Senão, vou colocar em votação. Ok? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Ok? Aprovado, então, por unanimidade. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que é uma proposta bem coerente, bem tranquila, possível negociação, né? Sobre condições de trabalho, pessoal, nós, como sindicato, já propusemos à administração e a secretária Márcia é incansável nesse sentido, né? É uma ótima parceira também, na criação do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, tá? E onde nós estamos solicitando, então, realização de inspeções periódicas de saúde, verificação do ambiente de trabalho e condições insalubres, bem como adequada ergonomia. É muito importante, né, pessoal, para evitar problemas de saúde, para constatar algumas situações irregulares na luz, no calor, na questão da estrutura. Então, esses serviços especializados em medicina do trabalho. Essa demanda é importantíssima, né, e com certeza a administração também tem interesse em implantar. Pessoal, eu agradeço, então, novamente a presença de todos. O vereador Beto, muito obrigado por ter vindo, todos os vereadores aqui, pessoal. O pessoal da Fazenda que está aqui, o Romário, um grande abraço. O pessoal, né, do trânsito que eu já mencionei, o Luciano, a Verinha. Pessoal, todos, cada um de vocês é muito importante. Vocês são as peças importantes na engrenagem. Mas são muito mais do que peças, né? Vocês são a alma. A alma do serviço público é o servidor. E muito obrigado pela participação de vocês, pelo empenho de cada um, e pedindo já que Deus abençoe a nossa vida, que tenhamos um 2023 cheio de bênção e realização, com a cidade de Juí cada dia mais pujante. Muito bem. Queremos agradecer também ao Prateado, né, o Pedro, aí, que também veio fazer as fotos, fazer nossos registros para a gente sempre ter guardado, porque uma luta, eu acho que a gente nunca pode esquecer, né? Todas as nossas conquistas de hoje foi vivenciado uma luta no passado, né? Isso a gente jamais pode esquecer, né? Então a gente tem que registrar. Então obrigado a eles também. Pessoal, então faço as palavras do Costa, então as minhas também, né? Tá? Quero agradecer de coração a todos vocês, de novo, novamente, né? Pela confiança que vocês têm no sindicato, tá? E novamente peço para aquele que não for sócio, gente, que se associe, tá? Porque essa luta é de todos. Às vezes é R$10, é 1%, tá? Que é descontado do salário de vocês. R$10 do salário mais baixo, que é um refrigerante, que para nós pode até fazer uma diferença, mas muito pouco ali, porque a gente tem também o nosso sindicato forte através dos convênios, onde tem um orçamento próprio, tá? Mas a presença maciça de vocês é muito mais importante, tá? Então, aquela presença física em qualquer ato é muito importante para nós, sabe? E importante para vocês, né? Que a nossa luta junto se reverte para todos. Então, até aquele que não acredita que vai ganhar aumento, né? E se ganhar aumento, está se beneficiando através da luta do colega. Então, isso não é justo, tá? Eu acho que todos têm que se abraçar, é uma causa só, e que se nós continuarmos firmes e fortes do jeito que nós estamos indo, com certeza a gente vai longe, porque agora é só uma reposição salarial, né? E como eu falei antes, né, todos sabem que cada categoria está brigando por sua categoria em si e sabe as dificuldades que tem, e vocês sabem que tem brechas e que é justo e que tem que mudar, tá? Então eu peço para as colegas que não acreditam nelas mesmas, que pelo menos acreditem que um dia vai ser possível ser mudado esse cenário aí. Tá bom? Então, desejo para vocês, então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Que Deus abençoe a todos e que possa trazer um ano de 2023, né, prefeito? Né? Com muitas e muitas alegrias. Então, vou fazer o encerramento, tá, pessoal? Agradecer a presença de vocês novamente e vou passar. Rogério, quer falar alguma coisa? Pessoal, o presidente tendo encerrado, então, a Assembleia, eu agradeço também a presença de todos. Essa pauta aqui vai ser remetida ao Executivo
e aí começaremos a tratar das negociações a partir dessa pauta, tá bom, pessoal? Eu gostaria de tratar sobre um tema bem importante, que é o que o prefeito vai abordar agora, o presidente vai passar a palavra para ele, que é sobre a consciência previdenciária. Tá? Todos nós, pessoal, temos que conhecer o nosso regime de previdência. Nós temos que se inteirar do funcionamento. E olha, cada dia o Previjuí está sendo mais transparente. Mas essa transparência, essa colocação de informações tem que ser acessada por nós. Tá bom? Então, cada um que está aqui, servidor público estatutário, já agradecendo ao Poder Executivo, a liberação do servidor no horário do serviço, agradecendo o prefeito, secretária Márcia, os secretários de cada pasta, por ter organizado os seus setores de trabalho e ter liberado, então, os servidores. É uma pena não ter mais servidores aqui, porque esse assunto é muito importante, mas destacando que nós estamos gravando, tá, pessoal? Esse evento depois vai estar disponível para compartilhar também para as pessoas que não puderam vir por alguma razão. Mas é interessante, sem dúvida, a participação presencial sempre nos eventos, já convocando para as assembleias, para vocês se inteirarem, tanto dos direitos quanto dos deveres, para nós avançarmos como um grupo sólido, harmônico, conciso, em todas as nossas atividades. Ter a clareza da interpretação das normas, das leis e garantir o nosso direito duradouro. Tá bom, pessoal? Vou passar ao presidente para depois passar a palavra para o prefeito e o Poder Executivo. Um grande abraço. Muito bem, então, pessoal, tá? Agora, então, nós vamos entrar, então, no segundo momento da nossa assembleia aqui, onde a gente fez o convite, então, para o prefeito, né? Nós estamos negociando há muito tempo, né? E deliberando também essa questão, né, de orçamentário e Previjuí, né, prefeito? E o prefeito nos tem apresentado uns dados muito preocupantes, onde vocês têm que ficar sabendo, tá? Vocês têm que ficar a par do que está acontecendo. E nada melhor para explicar para vocês que o próprio executivo, o Previjuí, né, o Serafim e a secretária Márcia, tá bom? Então, prefeito, obrigado Márcia, obrigado Serafim novamente, o Regis, tá? E passo a palavra para o prefeito, então. Boa tarde a todos os nossos colegas servidores. Eu faço uma saudação especial ao presidente da Câmara de Vereadores. O poder tem nos ajudado a chegar a resultados que nós temos apresentado, nós, enquanto colegas servidores para a comunidade. Tenho certeza que todos estão orgulhosos ao que nós estamos fazendo e aos olhos da comunidade também nós estamos evoluindo. Quero cumprimentar a secretária Márcia, em nome dela, a todos os secretários que aqui estão presentes. E lembrando que nós colocamos, essa gestão colocou nos secretariados, nós achamos que julgamos que é importante para o servidor público, também servidores públicos. Não é à toa que aqui está a Márcia, secretária de administração, Serafim, secretário da Fazenda, que cuida do nosso dinheiro, o próprio Regis, que é do Previjuí, na Procuradoria temos o Jordano, então são servidores públicos que ajudam a nós tratarmos de assuntos que também interessam aos servidores públicos, sem desmerecer as outras pastas. Aqui quero cumprimentar ao Barcelos e ao Rude, os representantes dos sindicatos que estão nos acompanhando e têm estado conosco em todas as discussões, sejam elas para nós tratarmos de assuntos que são referentes à comunidade, mas também assuntos que são referentes ao servidor público. Então, dizendo isso, e aqui cumprimentando e já agradecendo ao espaço que vocês nos dão, quando fomos convocados, pensamos e aceitamos a sugestão que era importante abonar esse ponto para que mais pessoas, mais servidores estivessem aqui, e não só servidores, mas também a comunidade em geral, afinal, o que nós vamos apresentar aos senhores e às senhoras certamente impactam não só na vida do serviço público, mas certamente na vida das nossas famílias, afinal nós moramos em Juí e nós queremos uma cidade que consiga pagar salários, dar aumento a servidores públicos, mas também fazer serviços públicos de qualidade e mantendo esses serviços para tornar uma cidade cada vez melhor. Tivemos algumas reuniões, já entrando então no assunto ao qual nós fomos convocados para vir até aqui, já sobre exatamente a questão da previdência do servidor público. E por que falar em previdência do servidor público nesse momento onde nós começamos a discutir a questão de aumentos das categorias? Nós já chegou até a secretária Márcia, o pedido de 17 categorias, ou seja, para mudar padrão, ou seja, para diminuir horário de trabalho, e ter algumas vantagens, algumas até, que foram leis federais, por exemplo, os 33% dos professores, temos também os ACS que ganharam esse aumento, e nós, 40%, e nós
respeitando a lei, respeitando também o servidor público, cumprimos esses pisos e certamente vamos continuar fazendo quando a lei assim nos determinar. Mas, por outro lado, falando em previdência, nós estamos com um problema previdenciário, questão dos recursos da nossa previdência, e temos que aqui apresentar para vocês, para que a gente possa, em conjunto, tentar achar uma solução para que a gente consiga vencer as nossas obrigações, que é, primeiramente, pagar salário aos servidores, garantir a aposentadoria de servidores públicos, mas também continuar fazendo serviços públicos como nós estamos fazendo. Dentre todas essas conversas que nós já tivemos, nesta última reunião, que foi ontem, nós, então, aceitamos de vir aqui expor isso para vocês, porque aqui eu vou dar o meu depoimento não enquanto prefeito municipal, mas enquanto morador do município, e eu tenho que lembrar aos senhores e às senhoras, eu não me aposento na Previdência, eu não desconto Previdência, a Previdência do município. A minha Previdência é outra, né? Eu não desconto aqui o Previgi. Mas eu também estou, enquanto morador, preocupado com a situação que nós vimos, e aqui eu tenho que lembrar aos senhores que lá na campanha eleitoral nós já falávamos sobre isso, inclusive alguns politizaram esse assunto, porque nós já vínhamos estudando a questão previdenciária. E aí o motorista do prefeito, que também é um servidor público, é o Rodrigo Corá, que foi, inclusive, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, ele lembrava que na Câmara, enquanto vereador, em 2018, eu já tratava desse assunto. E eu não lembrava disso, ele lembrou, inclusive falando que em 2018, então, na tribuna, eu já comecei a tratar sobre Previdência, pois nós vínhamos, naquele momento, em 2020 também na eleição, que nós tínhamos que começar a discutir, porque logo ali na frente nós teríamos um grande problema, da mesma forma que o Estado já enfrentou e outras federações do nosso país. Vamos lá. Aqui nós fizemos uma explanação bem simples para vocês entenderem o que está acontecendo. Se me permite, eu vou ter que ficar de costas aqui para vocês. Não sei se passo o microfone aqui. Não, enxergam. Eu vou sentar, não sei se enxergam aí. Bom, enfim, qualquer coisa vocês me peçam. Aqui nós fizemos uma apresentação, e lembrando que esses dados aqui eu vi o pessoal do planejamento, o Jussiano e a Verinha estão ali, são dados que vieram da Fazenda, são dados que vieram da Previdência e são dados oficiais que nós estamos aqui apresentando aos senhores, porque esses dados que nós vamos ter que começar a enfrentar. São apenas 5 ou 6 slides, é muito rápido e bem sucinto. Bom, no ano de 2022, nós temos aqui um custeio, que é o custeio suplementar, e aqui lembrando, vocês, servidores públicos, descontam 14%, e o patronal, que é a prefeitura, paga 16% para a Previdência para garantir as suas aposentadorias. Lembrando que o Previgi ele começou lá em 2002 com um déficit de 100 milhões e esse déficit deveria ser sanado literalmente com esses valores do custeio especial ao longo do tempo para que ele fosse zerado e não precisasse mais pagar essa alíquota suplementar. Neste ano, de 2022, nós estamos pagando o custeio indicado é 34% e nós estamos honrando os 34% da mesma forma que nós assim o fizemos em 2021, honrando exatamente o que o atuário falava que nós tínhamos que honrar. O déficit, quando nós assumimos, era 736 milhões, 336 mil reais, e hoje esse déficit ele baixou um pouquinho para 730 milhões de reais. Nós assumimos no caixa da Previdência com 208 milhões de reais. Isso para também garantir a aposentadoria dos senhores e das senhoras. E hoje nós estamos com 259 milhões. Então conseguimos subir um pouquinho esse valor, e aí é graças à equipe, que é uma equipe técnica, afinal são servidores, colegas de vocês, que estão lá na Fazenda e na administração para ajudar a sanar esse problema. Próximo. Aqui nós trouxemos... Tu tem que comentar ele um pouco? Aqui nós trouxemos um pouco da evolução dessa dívida, vou ter que chegar mais perto, que eu também não enxergo daqui. Lá em 2001, nós começamos com 100 milhões de déficit, e assim ele foi subindo. 2022 foi para 2002, 109 milhões, 2003, 99 milhões, 2004, 114 milhões, 2005, 70 milhões, lembrando que são cálculos feitos por um especialista que é contratado pelo Previgi, pelo Executivo, para trazer esses números. 2006, 82 milhões, 2007, 18 milhões, 2008, 108 milhões, 2009, 150 milhões,
2010, 153 milhões. 2011, 227 milhões. 2012, 178 milhões. 2013, aí começa a subir o déficit. 2013, 360 milhões. 2014, 371 milhões. 2015, 449 milhões. 2016, 468 milhões. 2017, 515 milhões. 2018, 974 milhões. 2019, 682 milhões. 2020, 736 milhões. E 2021, 730 milhões, que agora o cálculo é feito para o futuro. Próximo. Aqui é um pouco para os senhores e para as senhoras entenderem como esse passivo ele começou a ser pago e por isso que baixamos um pouco o valor. 2019, reforma da Previdência. Isso, né, Regis? 2019, na reforma da Previdência, com a lei, ela obriga agora o gestor a pagar exatamente o que o atuário fizer de cálculo nesta alíquota suplementar. Então, é pago os 14% dos servidores, patronal 16% e mais uma alíquota, um valor suplementar, que é para sanar esses 730 milhões que nós temos. 2020, a alíquota suplementar era 20%, 20,5%, o que deu um valor em dinheiro, tá? Pago, repassado para a Previdência de 18 milhões e 973, 19 milhões arredondando. Dentro de uma receita municipal, dentro de um orçamento que a gente pode gerir de 209 milhões. Então, nós repassamos para o Previjuí 19 milhões de um orçamento total, gestão passada, perdão, 2020, dentro de um orçamento de 210 milhões. 9% do nosso orçamento foi para pagar a alíquota suplementar. Mais os 16%. Em 2021, quando nós assumimos, a alíquota era 28,6%. Nós pagamos ela integralmente, deu um valor de 25.835 num orçamento de 250. Evoluiu um pouco a relação que nós temos entre o orçamento e o repasse para a Previdência, então saiu dos nossos cofres 10% do nosso orçamento para fazer o pagamento da alíquota suplementar. 2022, o ano que nós estamos hoje, a alíquota é 34%, nós vamos chegar ao final do ano com 39 milhões repassados de recurso livre para a Previdência, para sanar esse déficit, num orçamento total de 275 milhões. Isso vai corresponder praticamente a 14% do nosso orçamento. Então, 14% das riquezas que nós temos vai para a Previdência para suprir a demanda financeira que nós temos, os 730 milhões. E agora começa o grande problema. No ano que vem, a alíquota projetada, e aí já estamos fazendo outro cálculo, pedimos para o atuário, é 40%, o que vai representar praticamente 44 milhões do nosso orçamento, que sai do recurso livre para suprir esse passivo atuarial. Num orçamento de 300 milhões, o que dá 14,6%. 2024, a projeção é 42%, o que representaria 53 milhões, isso é feita uma projeção, logicamente, num orçamento de 225 milhões, o que seria 16,4%. Em 2025, a projeção também é 42%, num orçamento de 350 milhões, um repasse de 56 milhões, o que também, agora, logicamente, isso vai crescendo, ele representaria 16%. Próximo. Aqui a gente gostaria de explicar, então, o próximo ano, para os senhores e para as senhoras, para os senhores entenderem a gravidade da nossa situação da Previdência frente ao que nós temos que repassar para o Previjuí para garantir as suas aposentadorias. Nós temos uma receita, um orçamento de 300.884.000 reais, que é o que nós podemos fazer a gerência. Nós, eu digo, Executivo Municipal, juntamente com as secretarias. Uma folha salarial de 179 milhões de reais. Essa é a folha que o município paga para vocês trabalharem e fazerem serviços públicos. Nós temos um passivo atuarial, então, de 44 milhões, 43.943, que são esses 40%. E aí, mais um repasse para a Câmara de 7%, que daria 18 milhões e meio de reais,
e nos sobraria livres para fazer todos os investimentos do município em torno de 59 milhões. Lógico que isso aí é uma projeção, inclusive nós mandamos a LOA e a LDO para a Câmara de Vereadores. Próximo. Dentro dos 59 milhões que nós temos à nossa disposição para fazer a gestão de todo o município, aqui a gente traz alguns exemplos de compromissos que nós temos assumidos que nós não podemos escolher. O que nós podemos escolher? Tapar buraco. Nós podemos fazer ou não fazer. Trocar lâmpada. Nós podemos fazer ou não fazer. Isso aqui nós não temos como não fazer. Então, por exemplo, aluguéis sociais, R$270 mil. Lar do idoso, R$111 mil. Convênios, R$435 mil. Acolhimentos de crianças e adolescentes, R$1.300.000. Acolhimentos de pessoas com deficiência, muitos deles são judiciais, R$400 mil. Acolhimentos de moradores de rua, R$400 mil. R$90 mil, perdão. Manutenção do Fundo de Assistência Social, também são outros tipos de acolhimentos, cestas básicas, R$1.025.000. Encargos e dívidas que o município assumiu e tem que honrar essas dívidas, R$4.965.000. Obrigações tributárias, R$3,5 milhões. Sentenças judiciais, R$470.000. Transporte escolar, R$1.900.000. Só isso aqui, esses exemplos que nós temos de obrigação, que nós não podemos escolher fazer ou não, nós temos R$13.650.000, isso aí descontado 59 milhões, né? Nós teríamos então 46 milhões. Fora outras coisas que nós temos de compromissos que são obrigatórios de nós fazermos, e aí mais algumas coisas que nós escolhemos fazer ou não, como tapar buraco no município ou trocar lâmpada, como comprar mais exames, como comprar mais consultas, como colocar mais crianças em escolas, como dar uma alimentação melhor, assim por diante. É o fim, né? Por que nós estamos mostrando isso para os senhores e para as senhoras? Porque dentro deste cenário, se nós não cuidarmos muito bem das nossas receitas e nós não fazermos alguma coisa, talvez até no final do ano nós corremos o risco de não conseguir honrarmos os salários que nós temos hoje. Isso aqui foi algo que não foi nós que criamos, foi algo que nós assumimos e que nós estamos trabalhando. Está aqui os dados, se puder voltar no outro... Na linha do tempo. Outro. Essa aqui foi a evolução do déficit previdenciário e que nós temos que, em conjunto, chegar a uma solução de como nós vamos diminuir o valor deste passivo, sem, logicamente, aumentar imposto, onerar o cidadão e, logicamente, sem colocar em risco a própria aposentadoria dos servidores públicos. Nós já estamos fazendo isso. Criamos uma comissão. Tem um decreto que vai ser em breve lançado. Criamos uma comissão, através de um decreto, para análise do sistema da Previdência Social do município de Juí, ao qual ele está sendo composto basicamente por servidores públicos. Nós imaginamos que quem tem que tomar a frente desta discussão é justamente os servidores públicos e evitar que a classe política coloque o dedo aí, pois foi também justamente a classe política que chegou nesse déficit dos 736 milhões que nós assumimos, nós estamos tentando baixar e já baixamos esses 6 milhões. Então, dentro desta comissão que nós criamos, está lá as secretarias de administração, Secretaria da Fazenda, Planejamento. Cada uma dessas secretarias tem 2 servidores, aqui já estão nomeados, por exemplo, a administração, a Márcia e o Fabiano. Nós temos na Fazenda o Serafim e a Vera Cap. No Planejamento, a Verinha e o Jussiano. No Governo, o Rodrigo Ferreira, que chamamos de carinhosamente Rodrigo das Leis. Procuradoria do Município, com o Jordano. DEMEI, com a Sabrina. O Previ Juí, com o Regis. A Carol e a Adriana. A Câmara Municipal, com a Lígia. E os 2 sindicatos. O sindicato aqui... com o Barcelos e com o Costa, e o dos professores com o professor Rudimar e com a prof. Graciele. Então, esses são os que compõem esse grupo que vai fazer o estudo da questão previdenciária, e dentro deste grupo, o presidente já foi definido, sairá do Sindicato dos Servidores Públicos e o vice-presidente do Sindicato dos Professores. Então, essa é uma pequena explanação de como nós estamos em relação à Previdência e a relação que nós temos com os nossos compromissos assumidos. Se puder passar uma, Regis. Porque se nós não tivéssemos
que pagar, por exemplo, os 39 milhões que nós pagamos para a Previdência Municipal neste ano e os 44 milhões que nós temos projetados para o ano que vem, certamente dá aumento. Valorizar servidor público seria muito mais fácil. Então, esse é a exposição que faço aqui. Estou aberto a perguntas. Creio que nós, em conjunto, aí, logicamente, Câmara de Vereadores é nata aqui nessa comissão, o Executivo, logicamente, não vou me furtar disso, também eu e o Barrichello estaremos à frente disso, mas nós temos que trazer uma solução em conjunto para que a gente dê viabilidade não só aos salários, à aposentadoria, mas também a serviços públicos. Obrigado. Posso sentar. Pessoal, então vocês estão vendo a gravidade da situação, né? Por isso que a gente pediu, então, que o Executivo, né, fizesse parte disso. Então, eu deixo, então, para quem tiver algum questionamento, que quiser falar um pouco, acho que o Pompeu quer falar, né, Matheus? Daí, então, vou passar a palavra para ele. Quem quiser falar também pode se inscrever aqui, tá? Boa tarde, servidoras, servidores. Quero primeiramente parabenizar, então, a Assembleia ocorrida há poucos instantes, diretoria Eliseu Barcelos, Rogério Costa, demais integrantes. E parabenizar, então, pela grande evolução, pela aprovação por unanimidade, então, do reajuste salarial, né, da questão do questão do Vale Alimentação, que é algo constitucional, é algo legal. Conversávamos em diversos momentos isso, Rogério, meu gabinete ainda. Já tem lei federal prevendo isso, tem sentenças, tem jurisprudências, tu que também é da área do direito, e é algo que a gente aí, com certeza, vai ser parceiro para pleitear esse importante benefício para os servidores aí, nada mais que o direito mínimo básico necessário, que é o Vale Alimentação nas férias, porque afinal eu tenho certeza que todos vocês nas férias também se alimentam, né? Não é só quando estão trabalhando. O senhor pode se inscrever. Medina, o senhor pode se inscrever, o senhor pode falar na sequência. O senhor se inscreve? Alô. Pessoal, quem quiser se inscrever, eu estou fazendo a inscrição daí para dar mais visibilidade e respeitar a todos, tá bom? Muito obrigado, Paulo. Então, é muito fácil quando tu é pedra ser jogado pela vidraça, né? Nós, enquanto Poder Legislativo, enquanto vereadores, nós estamos, de certa forma, Paulo, Rodrigo Noronha, Beto Noronha, que aqui estão colegas vereadores, criticar e, enfim, jogar para a torcida e, enfim, somente de formas ao léu e não apresentar soluções. É muito fácil. O prefeito Andrei esteve na Câmara de Vereadores, sabe como é isso. Em alguns momentos também faço aqui uma meia-culpa, sei que talvez pecou em alguns momentos, como já admitira também recentemente. E quando senta na cadeira de prefeito, Andrei, é diferente. Muda a situação. A secretária Márcia aí, que já esteve em demais gestões também, né? E é muito fácil para a gente, enquanto vereador, acusar. Mas eu tenho alguns questionamentos pontuais, específicos, para fazer acerca dos números aqui apresentados. Já sabemos dessa problemática também, é algo que nos preocupa muito. Nós, enquanto Poder Legislativo, nos 15 vereadores, buscamos fazer nossa parte em contato com o Executivo, com o prefeito Andrei. Nós temos uma sobra de recursos, economia de todos os vereadores. Dinheiro de vocês, dos impostos do cidadão, que nos é repassado para a Câmara, são mais de 4 milhões de reais, que em comum acordo iremos repassar para o pré-vigir, para ajudar a diminuir esse déficit que assusta, com certeza assusta, mas entendemos que tem solução. A minha dúvida seria a seguinte, prefeito Andrei, se os valores apresentados são recursos livres, se incorpora o DEMEI junto, como autarquia, ou apenas recursos do Executivo Municipal, sem contar o DEMEI? Só do Executivo, perfeito. Um dos papéis fundamentais, como esse repasse da Câmara, que são 4 milhões de reais, que, na verdade, perto dos 700 milhões, secretária Márcia, é uma gota no oceano, né? Mas nós, enquanto presidente legislativo, enquanto vereador, enquanto cidadão, em conversa com demais colegas vereadores, tivemos em audiência pública, inclusive, no Poder Legislativo, tu estivesse presente lá, e nosso questionamento também vem nesse sentido, de entendemos aí a pirâmide previdenciária, sabemos aí da dificuldade que se tem hoje, mas entendemos que tem que ser abastecida a base da pirâmide.
Entendemos que os aprovados no concurso público, quem está esperando ansiosamente pela sua portaria, deve ser chamado para compor essa base e para auxiliar na construção de uma saúde previdenciária. Então, inclusive, em determinado momento, conversava contigo na Assembleia, na audiência pública, e disse que eu, enquanto presidente legislativo, eu não colocaria em pauta mais esse ano contratos emergenciais, não colocaria mais em pauta esses chamamentos que não fossem por concurso público, que não contribuíssem com a aposentadoria das senhoras e dos senhores que aqui estão. Nós entendemos que isso não é a solução para o problema, tu sabe que não, mas é um começo. Assim como o repasse dos 4 milhões, assim como o próprio Executivo já começou a fazer a sua parte e reduziu o déficit aí em cerca de 6 milhões. Então, entendemos, nesse sentido, o que o Executivo, prefeito Andrei, pensa sobre isso, pensa sobre a base da pirâmide. Vemos aí centenas de contratos emergenciais de CISA e nada contra essa modalidade de contratualização, só que entendemos que isso não contribui em nada para a previdência do município, para a saúde previdenciária das senhoras e dos senhores que aqui estão presentes. Seria isso, muito obrigado. Pessoal, as inscrições estão abertas, tá? Quem quiser se manifestar de forma tranquila e ordeira. O assunto realmente é polêmico, né? Há uma história no Previjuí, mas agora estamos com uma situação, né, para resolver. E vocês viram já, logo vai sair um decreto, onde vai ter uma comissão mista, com certeza baseada em dados técnicos do atuário, com formas de solução disso, tá? Tranquilizar vocês que esse momento não é uma audiência pública, né? Mas é a primeira pincelada, a primeira exposição sobre esse tema tão complexo e importante a todos nós, tá bom? Então, nós não precisamos polemizar agora, né? Teremos um momento, pessoal, para tratar isso, com certeza, amplamente em audiências públicas, tá? Mas todos aqui podem se manifestar com a maior liberdade possível. Inscritos, nós temos o Henrique. Quer responder, prefeito? Claro, tem vontade. Bom, dentre algumas das perguntas, né, certamente elas vão ter que ser respondidas por essa comissão. O que fica muito claro, e aqui alguns números que o DEMEI, bom que for o estado do DEMEI, ele maquia o nosso orçamento, é que se nós perdermos o DEMEI, nós vamos ter uma folha de pagamento girando em torno de 75% do nosso orçamento. O que nós extrapolaríamos e muito, aqui o senhor Serafim, a lei de responsabilidade fiscal. O que aconteceria se nós perdêssemos o DEMEI hoje? O senhor Serafim pode me ajudar. Nós teríamos que acabar com todos os contratos, todos os CCs, inclusive começar a demitir os últimos servidores públicos municipais. Então, o DEMEI é muito importante para os orçamentos municipal. Agora, inchar a máquina pública, nós só vamos pegar o problema e empurrar ele com a barriga, como ele foi feito ao longo do tempo aqui, que nós assumimos um passivo atuarial de 736 milhões, não criados por nós, que nós vamos ter que resolver, que provavelmente vai impactar diretamente na contribuição, inclusive, de que vocês vão ter que contribuir talvez um pouco mais, e isso o que vai mostrar é essa comissão. Lembrando, eu não sou o dono da empresa, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês, eu não tenho lucro, a minha empresa não tem lucro, não é essa, eu não viajo com o lucro da empresa. A empresa, município, tem que retornar em serviços públicos em qualidade para a população que nós moramos. Então, não estou aqui para fazer demagogia, estamos aqui para mostrar a verdade. Temos aqui todos os servidores públicos que nos ajudam a tomar essas medidas, e o que mostra um pouco de que não adianta nós incharmos a máquina é que nós conseguimos, mantendo o número de servidores públicos, baixar um pouco dos valores que nós temos de déficit. Logicamente, sairão outros estudos, outros cálculos atuariais, né, que serão discutidos justamente por essa comissão de servidores públicos, que vão responder muitas das perguntas que eu tenho, muitas perguntas de que a Câmara tem, e certamente as perguntas que vocês têm, achando uma solução que seja viável para garantir a aposentadoria de vocês, tirando esse déficit, e certamente continuando nós, ajudando nós, melhor dizendo, a continuar a fazer serviços públicos de qualidade para a população. Pessoal, então, como o prefeito falou, a situação é delicada, né? Mas com certeza, com a união de todos, nós trabalhando unidos, nós vamos chegar a um consenso e vamos organizar e trazer saúde financeira e atuarial para o Previjuí. Tá? O nosso sindicato é favorável 100% ao Previjuí.
É favorável 100% ao DEMEI, que quero deixar um forte abraço a todos os servidores do DEMEI, essa importante autarquia, importante serviço prestado. Então, nós temos que fortalecer cada vez mais as nossas autarquias e os nossos serviços públicos. Vamos passar a palavra para a Salester? Não quer, Salester? Alguém mais, pessoal, quer se manifestar? Medina? Pessoal, boa tarde. Reitero o que eu vim falando lá de cima. Nós temos uma situação onde o Previjuí está acabado, moído, e é o nosso dinheiro. Onde o Previjuí andou fazendo investimentos com o nosso dinheiro e perdeu mais de 1 milhão. Tá? Eu não sei os nomes, eu não sei quem, mas alguém fez, certo? O que eu digo para vocês? Vocês viram os dados que o Andrei mostrou. Os dados são reais, porque eu já acompanhei esses dados. Sendo que o presidente da administração anterior do Previjuí, não essa que está agora, o presidente, né, não conheço ele pessoalmente, eu como candidato a vereador que fui, e nós estávamos junto para um futuro melhor dos nossos servidores públicos, eu pedi para muitos de vocês, colegas, votarem na chapa Andrei e Barrichello para a gente melhorar. Mas não é só eles que vão fazer essa diferença. Tá? Nós temos que cobrar, porque o que aconteceu ali foi um pulo de mais de 100% de um ano para o outro, feitos por quem? Pela administração PDT que existia anterior, que o presidente anterior do Previjuí veio, lembro muito bem, e você, Andrei, se eu estou errado, veio questionar você que você estava mentindo. Que o Andrei estava mentindo enquanto ele era vereador, que ele apontou esse rombo no Previjuí e ninguém assinou embaixo. Inclusive, teve sindicatos que foram a favor desse antigo presidente, dizendo que o Andrei estava fazendo política em cima do nosso dinheiro. É mentira. Está ali os números, e os números hoje, no novo presidente, concorda com isso, está lá embaixo. Os de vocês, eu digo assim, ó, eu não sei se eu vou me aposentar. Eu não sei, mas tem muita gente aqui dos mais velhos que estão loucos para se aposentar amanhã. Vocês vão conseguir? Provavelmente não. Todos os números que o Andrei colocou aqui, teoricamente, foi para dizer, vocês estão... porque não vai ter aumento. Não que a administração não queira nos dar o aumento. Ele concorda com o aumento. Dona Márcia concorda com o aumento. Mas tirar da onde? Se tem um rombo enorme que não vai ser reposto, porque os responsáveis por isso foram mandados para aquele lado. Tá? Pessoal, só um pouquinho. Pode falar. Sim. Viu, pessoal? Pessoal, deixa eu falar. Só um pouquinho. Pessoal, vocês estão vendo... só um pouquinho, tá, pessoal? Só um pouquinho, tá? Lembrando todos que tem que ter assinatura na chegada e na saída para abonar o ponto, tá? Então, só deixa eu fazer o meu comentário aqui. Vocês estão vendo que a situação não é fácil. Sim, teve muita coisa que poderia ter feito, mas só que agora não é o momento. Agora nós temos que achar a solução. Não adianta chorar o leite derramado. Vocês sabem que a gente tem que se unir para achar uma solução para estancar isso daí. O Sindicato dos Servidores Públicos está junto com o Executivo e junto com o Legislativo, ambos de partidos diferentes, vocês estão vendo. A gente é apartidário, a gente precisa de todos os políticos, a gente precisa de todos os servidores para que se faça isso, tá? Então... É isso. Pessoal, então, obrigado pela participação, tá? Nós vamos dar sequência aqui, estabelecendo 3 minutos, tá? Para cada fala. Passamos para a secretária Márcia. O Regis? Tá. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Regis Mattioni, sou servidor da Câmara de Vereadores há 15 anos e fui convidado pela gestão do Andrei a assumir o Previjuí há cerca de 1 ano. Perante a fala do colega ali, que não nos conhecemos, me cabe salientar que o Previjuí não está quebrado.
O Pré-Vijuí conta com um saldo financeiro hoje de quase 260 milhões. Então, só isso prova que ele foi bem gerido, não só pela minha gestão, mas pelas que me antecederam. Dito isso, se houve houve perdas, inclusive na minha gestão, porque o Pré-Vijuí é regido pela legislação federal. A aplicação dos recursos obedece à legislação estipulada pelo Ministério da Previdência. Então, nós não podemos aplicar no que nós queremos. Nós temos percentuais legais que nos definem até quando do percentual do total nós podemos investir em cada tipo de investimento. O único que seria livre, que daria para investir 100% do recurso do Pré-Vijuí, são títulos da dívida pública. Isso é óbvio porque a União quer captar recursos. Voltando, então, à questão que o Pré-Vijuí não está quebrado, tanto que só na nossa gestão já são 60 milhões, quem enfrenta dificuldade é o mantenedor, o Poder Executivo. Sim, segundo os dados que o prefeito trouxe, ao longo do tempo, aí se criou esse passivo desde a criação do Pré-Vijuí. Na época, para quem não compreende, sendo bem breve, o Pré-Vijuí foi instituído entre 2001 e 2002 e, sem contar com R$1 em caixa, passou e assumiu o pagamento de proventos de 300 aposentados e pensionistas. Se está certo ou não está certo o que foi feito na época e como se procedeu, não nos cabe mais julgar, mas foi assim que aconteceu. Ao longo do tempo, as receitas do Pré-Vijuí foram suficientes para pagar as suas despesas e permitiu acumular esse saldo financeiro até hoje. Então, desde lá, nós já temos esse déficit criado, porque ele assumiu o pagamento e as nossas contribuições, eu ainda não era servidor de Juí, mas quem era estava contribuindo e deveria ser capitalizado para pagar a sua aposentadoria no futuro. Só que não dá. Ele estava sendo usado para pagar aquelas aposentadorias de pessoas que, infelizmente, nunca talvez contribuíram, porque a legislação não exigia isso, ou que contribuíram e ficou no caixa da prefeitura. Ao longo do tempo, existem situações, como acontece recentemente, eu reforço aqui, eu sei que os professores ficam chateados quando ouvem isso, mas é uma realidade. Ninguém está questionando a justiça ou não. É salutar, é muito importante o reconhecimento da categoria, assim como daquelas que estão pleiteando, né, revisão de padrões. Mas isso causa um impacto negativo no déficit atuarial. Porque a pessoa, ao longo de sua vida funcional, com um salário de R$1.000, contribuiu toda a sua vida sobre R$1.000. Então, o cálculo atuarial é elaborado pelo atuário com uma base projetando uma aposentadoria de R$1.000. No entanto, a partir do momento que teve um aumento de 30%, ela se aposentou com R$1.300. Vocês conseguem compreender que não vai fechar a conta? Ao longo do tempo, o dinheiro que deveria estar sendo capitalizado para as aposentadorias foi reduzindo. Isso é a formação do passivo. E a outra questão que influenciou na formação do passivo é que, ao longo do tempo, não existia uma legislação e não era muito cobrado pelo Ministério da Previdência a forma de equalização desse passivo. Então, o atuário elaborava o cálculo atuarial e dizia para o gestor, são 100 milhões, como foi lá no início. Mas você tem até 2054 para equacionar esse déficit. Para equacionar esse valor, tu vai ter que aportar suplementarmente, além da patronal, uma alíquota suplementar ao regime próprio de previdência. No início, eram cálculos elaborados pela CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios. Ela entendia como uma entidade de representação dos gestores municipais em não penalizar os municípios. Então, cada ano que se fixava um cálculo,
Se o cálculo apontava a necessidade de uma alíquota de 20%, o gestor dava uma conversada com a CNM, olha, eu não consigo pagar 20%. Então, no primeiro ano, eu vou pagar 15%. Nos demais anos, daí, em vez de eu pagar 20%, eu vou pagar 25%. Se compensava uma redução na alíquota do primeiro ano com o aumento das alíquotas dos anos seguintes. No entanto, o cálculo atuarial é elaborado anualmente. E isso, ao longo do tempo, foi assim. Todos os anos, o primeiro ano se estipulava uma alíquota mínima, que não era suficiente para fazer frente, e os demais anos se projetando para o futuro com uma alíquota sensivelmente superior, praticamente o dobro do que a inicial. Ao longo do tempo, o Ministério da Previdência viu que isso não estava dando certo. Os passivos atuariais estavam aumentando significativamente, como aconteceu com o nosso, e aconteceu com 99% dos regimes próprios de previdência. Dito isto, em 2009, se flagrando dessa situação, o Ministério da Previdência proibiu isso. 2019, isso, perdão. A partir de então, deu uma amenizada ali por causa da pandemia, então não cobrou tanto, mas a partir de 2020 e 2021, esta alíquota tem que ser linear. Ou seja, se você diz que precisa de 30% ou 40%, como é o caso que está dizendo para o ano que vem, você vai pagar 40% no primeiro ano e 40% nos anos demais, até 2054. E estamos com essa alíquota que a administração pública não consegue equacionar. Uma parte só, aproveitando para trazer numa linguagem bem popular que a gente trabalha no nosso dia a dia em nossas casas. Cartão de crédito. Vem lá uma alíquota mínima que nós podemos pagar. É legal pagar a alíquota mínima, mas é irresponsável fazer isso o resto da vida. E era isso que era feito. A alíquota mínima era paga e não era paga a alíquota completa. E aqui tem um avanço de 2020, 19 milhões. Para 2022, 39 milhões. Então, dobrou. Para 2023, 44 milhões. Então, vocês vejam o tamanho que esse aporte que sai do nosso cofre público, que é nosso, o dinheiro de vocês, esse é um dinheiro livre para investimento em todas as áreas, seja áreas de infraestrutura ou áreas para ajudar a pagar e dar aumento a servidores públicos. Então, essa obrigação que, teoricamente, estrangula as finanças do município. Então, é isso. A alíquota mínima era legal, mas a irresponsabilidade de fazer isso ao longo de todo esse tempo que tornou esse déficit de 736 milhões. Boa tarde, servidores. Gostaria de agradecer pela presença de todos e principalmente pela decisão de vocês terem feito num lugar aberto, tá? Onde permitiu que tivessem acesso bem mais pessoas. O que acontece e dá para vocês ver em pequenos detalhes nossos, enquanto gestão, é proporcionar ao servidor discussões e debates sadios, tá? Tanto que o prefeito, no primeiro momento, quando nos reunimos com o sindicato dos servidores, que eles nos colocaram a proposta de abonar o ponto, porque vocês lembram, tá? E eu também sou paralela, porque eu sou servidora, muitos servidores tiveram o seu plano de carreira debilitado em função de pontos tirados nas promoções por faltas, tá, não justificadas. Por quê? Porque não eram abonadas e não tinha uma conversa entre sindicato e gestão, né? Então, eu acho que esses pequenos detalhes devem ser levados em conta, tá? Por quê? Porque vocês têm, eu acho que quanto mais servidores estiverem a par dessas situações, melhor. Nós podemos ter uma comissão montada representando cada categoria, mas se vocês não tiverem presentes quando a gente trouxer as situações e as realidades,
tá? Que o prefeito hoje trouxe para vocês de uma forma bem clara, porque é bem complexo os cálculos, tá? Então, se vocês não tiverem presentes, os representantes de vocês não vão conseguir ir um a um falar. Então, a participação de vocês, sempre que necessária, a gente vai fazer questão de dar um jeito de vocês estarem presentes enquanto executivo, tá? Eu vi daqui a gente tem uma visão geral, eu vi muitos colegas indo embora, porém, tá, nós temos um acordo com os sindicatos que foi abonado, os pontos serão abonados com a assinatura da entrada e saída da Assembleia, tá? Se tiver só entrada e não tiver saída, o servidor vai ganhar falta. Então, é um acordo, nós cumprimos a nossa parte, cabe a cada um de vocês cumprir a de vocês, certo? O que acontece? E eu vejo assim que para um bom diálogo tem que ter transparência e não tem que ter julgamentos, tá? Fico triste até com a tua fala ali, porque realmente foi plantado em muitas cabeças de servidores e foi minado que, ao longo do tempo, teria esse rombo no pré-vijuí. Mas não era. Novamente, o prefeito Andrei dá um exemplo prático do cartão de crédito. Se eu não tenho dinheiro para pagar, eu não vou pagar o cartão total. Eu vou optar em pagar uma parcela ou duas e vou empurrando com a barriga até eu conseguir. O que acontece? A lei permitia, porque eu estou há 28 anos dentro do município e era, junto com o Mário Sérgio e com alguns outros servidores, nós éramos os primeiros componentes quando foi criado o Vijuí, quando foi criado o Faceme, tá? E a lei não era clara. E eu acho que o que eles quiseram fazer e tiveram um propósito, eles foram ajustando ao longo do tempo, como o Regis falou. Mas eu digo para vocês assim, era legal, tá? Era imoral? Não sei se dá para chamar de imoral, porque se vocês estivessem na pele de um gestor, vocês iam dizer, vamos tentar atender os dois lados, vamos tentar repartir o bolo, né? Porque realmente, do jeito que está, inviabiliza. E vocês podem achar, e nós estamos direto conversando com todos, com o sindicato, em função de todas as categorias que nos procuraram, tá? E de forma alguma, a gente não está de portas abertas para conversar, para dialogar, porém, nós temos que, em conjunto, e esse é o propósito hoje do prefeito, de vir aqui explanar para vocês a situação de nós acharmos um meio termo que seja bom para todo mundo. Nós não podemos ser irresponsáveis enquanto servidores também, e nós já tivemos servidores que disseram assim, deixa de pagar então o pré-vijuí. Bom, daí vai inviabilizar o município, porque se o prefeito não pagar a conta, que é por lei estipulada, tranca o CPF dele literalmente e ele não faz gestão. Então, o que acontece? Quando a gente conseguir, e espero assim, porque essa comissão está muito bem representada, tá? Os indicados, assim, têm um padrão de conhecimento e transparência para diálogo, tá? Que a gente consiga trazer algumas propostas de solução. A gente vai conseguir acabar com o déficit? Não. Nesse primeiro momento, acredito que não, mas nós temos que sentar e conversar, e assim a gente sabe, vem lá de trás essas perdas salariais. Eu acho que os padrões que estão ali direto, as auxiliares de educação infantil, a gente conversa, é uma situação bem crítica. Elas ficam abaixo do padrão da serviçal ainda, em função até dos 20%, né?
mas a gente tem que sentar e achar o meio termo. O que acontece? Se nós somos sindicato e o sindicato é coletivo, tá? Não é o meu padrão que eu tenho que salvar, mas eu tenho que sentar junto com o sindicato, e vocês têm uma tarefa árdua, né, de mediar para que fique o melhor possível para todo mundo. Porque a gente fala, e sempre falou, o prefeito coloca, né? Quem que não queria? Ele não queria ter desgaste. Se ele pudesse, ele dava para todo mundo, tá? Porque melhor vencimento é melhor qualidade de vida, tá? Vocês com mais dinheiro no bolso, vocês iam poder movimentar mais o comércio, tá? Retornaria para nós. Mas a questão maior é que essa engrenagem, ela é engessada com algumas coisas. E nós chegamos num fundo que, assim, se em duas categorias que foram impostas pelo governo federal, uma que deu 40% de aumento e a outra 33%, nós tivemos que fazer cortes enormes, né, prefeito? Então, vocês imaginem os 17 ou todas as outras categorias, porque a gente não tem que desmerecer o trabalho de ninguém, tá? Então, assim, acho que vocês estando junto conosco, estando com a participação ativa, tá? E se não entenderem, eu acho que o que constrói um ser humano é a humildade de chegar e perguntar para quem tem o conhecimento maior, tá? Não dá para ficar com dúvida, porque uma dúvida gera, às vezes, uma situação de fala errada. Então, tudo que nós queremos, tá, é continuar conversando, dialogando. Eu acho assim que vocês, nós enquanto gestão, eu mesmo sendo servidora, eu tento, sendo secretária, eu tento atender da melhor forma possível quando vocês vêm até a Secretaria de Administração, tá? E o diálogo é sempre transparente, tanto com vocês como com os sindicatos, também a Câmara de Vereadores. Sempre que nós precisamos de alguma coisa, não dá para se queixar, eles estão apoiando. Eles estão apoiando a gente, eles estão com os projetos, sempre a par dos projetos. Então, também tem parceria, independente do partido. E como o prefeito mesmo diz, o Previjuí não é dele, o Previjuí é nosso. Tá? Daqui a 2 anos, 4 anos, o prefeito sai, tá? Mas nós ficamos. Então, nós não podemos ter atitudes imediatistas e inconsequentes, porque o futuro ali, muita gente que já chegou na minha porta lá e disse, vou me aposentar. Calma, senta, vamos ver. Porque hoje tu pode estar cansado, e todos estamos, porque nós viemos de uma pandemia, alguns trabalhando dobrado para dar suporte para os colegas que não tiveram. Quero me aposentar. Beleza, mas 30 dias depois, vendo que o salário reduziu, tá? E que vai ficar naquilo ali, não tem o que fazer, tá? É muito difícil eu desaposentar alguém. Não existe, tá? Então, o futuro de vocês está na mão de vocês. Nós podemos representá-los, nós podemos, com os sindicatos, nós podemos fazer a nossa parte, tá? E fico muito feliz, não por estar aqui, tá puxando o saco do prefeito, não. Porque todas as reuniões, e os sindicatos podem dizer, tá? O prefeito sempre deixou claro que ele vai estar aberto aos encaminhamentos e às soluções que a gente venha dar. Porque, na realidade, ele depende mais de nós também. É mútua a dependência, porque se nós não tivermos alguma proposta que melhore um pouco a qualidade, ele não vai ter orçamento para fazer a parte que ele prometeu em campanha, né? E que não é por falta de vontade, mas é por falta de recurso. Então, assim, volto a dizer para vocês, participem, se informem, nós vamos trazer, assim que o atuário trouxer os valores, tá? Nós vamos fazer uma grande chamada,
O atuário vai apresentar para vocês os cenários que a gente pediu, propostas de cenário de mudança, e eu acho que é por aí, nós trabalharmos com equipes técnicas profissionais e não com apontamento de dedo, ironia ou alguma coisa que gere coisas ruins para nós, certo? Obrigado, secretária Márcia. Obrigado, Regis. Vocês viram, pessoal? Um diálogo tranquilo, esclarecedor. O Regis fez esse resgate histórico, muito importante. Obrigado, Regis. Porque é tranquilo, pessoal. Basta a pessoa abrir o ouvido para entender e escutar, compreender as situações. Mas para isso tem que estar pronto para entender, para assimilar as informações. E as arestas nós temos que parar juntos, tá bom? Vou passar a palavra para o Bira. Boa tarde, Eliseu. Em teu nome, cumprimentar todos da diretoria do sindicato, prefeito, em teu nome, cumprimentar os secretários, enfim, servidores, servidoras aqui presentes. Eu quero parabenizar o Regis também pela explanação, algumas das dúvidas ele já sanou, mas uma dúvida que fica é com relação ao porquê que o DEMEI não está compondo esses cálculos aqui apresentados. Os servidores do DEMEI se aposentam pelo pré-vigir. Sim? Então, o DEMEI não entra nesses cálculos, nós não teríamos aí talvez uma diminuição se entrasse a contabilidade do DEMEI no consolidado como é, não? Tá, essa é uma dúvida que eu tenho, tá? E outra questão é, bom, essa comissão está formada, conforme a secretária Márcia falou, acredito que estão ali nomes que a gente, pelo tempo de serviço que a gente tem dentro da prefeitura, são pessoas que têm um entendimento muito profundo da administração, da contabilidade, enfim. Mas eu quero dizer assim, dentro dessas perspectivas nossas, de trazer para cá, para nós, depois, a situação de quem vai se aposentar em 2023, 2024, assim por diante, quanto que vai ser esse custo a mais para o pré-vigir, isso tudo vai ser feito por essa comissão, esse estudo, essa análise, e com relação, né, ao que vai precisar ainda, além do atuarial, né, e também se a gente vai fazer essa análise que há muito tempo a gente ouve entre os servidores, aquela questão do patrimônio que existia, se isso pode ser vendido, se pode ser pago para completar, para a diminuição desse déficit, essas questões que eu gostaria que esclarecesse para nós. Obrigado. Eu acredito, Bira, que esse tema a gente vai debater, né, na audiência pública, né, Regis? Explicar como vai ser esse trabalho. Assim, ó, os servidores do tanto quanto os profissionais especiais são um direito garantido do servidor que estão aí sendo ajuizadas e tendo repercussão no RPPS. E vocês imaginam que isso tinha previsão orçamentária? Não tinha. Então, também traz déficit. É um direito do servidor? É um direito defendido, inclusive eu defendo veementemente isso, mas tem que haver um planejamento e tem que também ter uma reposição desses valores, tá bom? E daí, o resto vamos explicando com o tempo, tá? Grazi, agora, por gentileza. Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde à mesa. Ela é nossa, de cada um dos servidores e das servidoras, seja professores, seja no DEMEI, seja na escola, onde quer que seja. Então, esse para nós é o primeiro detalhe que é importante e fundamental. Nós só vamos conseguir construir uma proposta solidária, companheira para o pré-vigir,
que não deixe nenhum colega de fora que em situação de penúria e miséria, em situação difícil de vida, se nós conseguirmos fazer um diálogo franco, um diálogo aberto e um diálogo efetivo de compromisso de cada um. Eu divirjo do Regis, ele sabe disso, né, de que não são os nossos 33% e outras categorias que já tiveram e outros que terão, que faz o rolo. O prefeito também sabe a minha posição com relação a concurso público. Quem move a roda são os trabalhadores concursados da rede municipal, seja ela da educação e seja ela em qualquer outro setor. Esta posição eu tenho mostrado em todos os espaços que nós estamos. Vamos falar de forma franca e tranquila. É sim o servidor, o colega concursado que vai subsidiar e garantir a aposentadoria de quem está pertinho da sua aposentadoria. A outra questão que eu acho que é muito importante nós lembrarmos de que nos últimos anos nós tivemos uma reforma da Previdência contra a qual nós lutamos muito aqui nesse anfiteatro, inclusive, e que sim, tem interferência na política previdenciária de cada um dos municípios. Nós vamos ter que buscar referências para poder fazer esse estudo. Mas, colegas, saibam e lembrem, a comissão, que eu fiquei sabendo hoje, que faço parte pelo presidente, ela é importante na medida que tiver via de comunicação com todos os servidores. Nós estamos propondo, desde o ano passado, e já dissemos isso à secretária Márcia, que para além de uma grande exposição pública como essa, nós possamos reunir por escola, por setor, para fazer as perguntas miúdas, que são elas que nos interessam, são elas que vão fazer esta previdência importante e mantida significativa para a economia do município, inclusive. Então, de maneira geral, quero dizer que a gente tem que ter isso em mente. Por último, nós não vamos retomar a discussão nesse momento das mudanças que aconteceram no ano passado de organização na administração da Previjuí, porque nós achamos que nós temos outros pontos que são importantes e de que não se faz uma dívida porque este ou aquele partido esteve no poder, se faz uma dívida porque existem regras, normatizações, alterações na economia e muitos outros pontos. Nós, da PMI, defendemos concurso público sempre, porque é ele que faz a diferença na Previdência. E que orgulho que temos por ter uma Previdência própria no nosso município. Muito obrigada. Muito obrigado, profa. Graça, muito obrigado. Pessoal, e só para salientar, vocês imaginem que em qualquer jogo, né, chega de xadrez ou de damas, né, ou tênis de mesa, qualquer jogo tem regras, né? E quando as regras são alteradas durante a jogada, sempre tem resultados. E o Previjuí é isso, né? Ele tem mobilidade, né? Ele tem movimentos e as leis se alteram. E hoje nós estamos com essa situação da obrigação do executivo em pagar as alíquotas. E também nós temos o compromisso de receber os nossos benefícios previdenciários. Então nós temos que equalizar isso e unidos nós venceremos, pode ter certeza. Vamos passar agora para o Paulo. Na verdade, quero parabenizar o Regis pela brilhante fala, né, Regis? Porque hoje de manhã nós falávamos na Câmara sobre fazer uma fala franca, que todo o entendedor, que todas as pessoas pudessem entender, né, sobre a questão do Previjuí. E dizer que Medina, aqui hoje a gente não debate eleição municipal, até porque ela acabou em 2020. Nós temos um prefeito eleito, 15 vereadores, e que todos estão sim interessados em resolver esse problema, que é um baita de um problema, na verdade, que aí essa comissão que está andando já vai fazer um bom trabalho. Eu, como vereador e servidor, e acredito que todos os meus colegas que, além de ser vereadores, são servidores, vão participar
né? Assim como o prefeito já falou na participação dele, porque a gente precisa achar uma saída. E achar uma saída não é a gente ir gritar a 4 cantos que tem um culpado, é a gente sentar em volta de uma mesa, dialogar, conversar, ver o estudo que tem. E quando o Regis me falava que ia fazer um grande movimento também do Pré-Vigir, com a situação, expondo as situações e vendo para a gente sair o resultado, aí que a gente vê. Nós aqui, enquanto servidores, hoje não queremos mais debater eleições. O que passou, passou. Hoje já se faz quase 2 anos que o Andrei está na administração, e aqui parabenizo principalmente essa gestão que tu tem de servidores, Andrei, que eu acho que assim é brilhante o trabalho, e tu teve a parceria de todos os vereadores em 100% dos projetos que o município mandou para a Câmara de Vereadores aprovado dentro da Câmara. Não tem nenhum servidor A ou B que quer ir contra o município de Juí. Nós levamos as pautas, e assim como a Grazi fala, o Eliseu fala, o Costa fala, o próprio Matheus falou hoje, a nossa bandeira é o concurso público, e a gente torce para que logo seja nomeado as pessoas e que logo venham mais servidores públicos, porque é isso que vai manter, mas não adianta só isso. O que a gente quer é um diálogo sério, um compromisso sério da administração e também dessa comissão, para que a gente tenha um melhor resultado. No mais, muito obrigado por todos estarem aqui. Um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Márcia, faltava isso da administração, né? Reunir o pessoal com ponto abonado. Eu acho que daqui sai todo mundo aí um pouco mais aliviado, porque muitas pessoas vinham falando, o Pré-Vigir está quebrado. Hoje o Regis já falou que não. Que a Pré-Vigir tem condições, tem quase 260 milhões. Quem não tem mais condições de aportar tanto recurso para o Pré-Vigir é o município de Juí. E aí agora nós temos que se debruçar e fazer de tudo para que se resolva essa situação. Obrigado, Paulo. Obrigado. Pessoal, a situação é preocupante, mas não é desesperadora, tá? Contem conosco, contem com o sindicato, com o Poder Executivo, Legislativo, todos unidos, pensando no bem comum, que é a qualidade do Pré-Vigir. Nós venceremos com certeza, tá? Com calma, com tranquilidade e planejamento. Secretária Márcia? Eu gostaria de fazer um complemento à fala do Paulo, tá? E eu fico em relação até essa questão do déficit que o Pré-Vigir tem, tá? Talvez até o Regis tenha colocado, né? Estamos bem, tá? Só que a gente, como servidor, e a gente é praticamente pai da criança, né? Porque desde que nasceu, nós não temos intenção nenhuma que o Pré-Vigir acabe. O prefeito não tem intenção nenhuma que o Pré-Vigir acabe também, né? Porém, o que acontece? Nós temos que trabalhar a questão de viabilizar ambos, né? Então, mais para frente, volto a dizer, a Grazi também sabe, vou cumprir minha promessa, tá? De fazer esse encontro com a atuária. Ela é maravilhosa, é uma pessoa que tem uma linguagem clara, não vai ter como vocês não entender, tá? Porque vocês precisam saber disso aí. Só que, assim, eu gostaria muito, tá? De, em primeiro lugar, parabenizar a todos os servidores do Pré-Vigir. Eles são excelentes profissionais, profissionais do quadro, tá? E eles têm, assim, uma lisura, uma ética e uma responsabilidade que compromete 100% eles enquanto servidor. Tem alguns que são amigos particulares, mas, independente disso, assim, eles são excelentes profissionais. Fico triste quando surgem falas paralelas, né? Porque nós, e na realidade, a gente tem que parar e pensar um pouco, tá? Porque quando falam em déficit, em rombo, que eu acho desesperadora a situação, é desesperadora sim, porque nós temos que tirar de algum lugar o dinheiro para
que venha a garantir as nossas aposentadorias. Porém, é triste quando a gente, e eu digo porque eu era desde 2002 do Previjuí, só que antes das pessoas falar, elas têm que ver na questão, nós não somos um instituto qualquer que não tenha fiscalização, que não tenha responsabilidades e que não seja vigiado pela lei. Tanto é que mensalmente, anualmente, a gente tem que fazer prestações de contas. E as nossas contas não têm nada dentro da lei que desabone. Existe, sim, existe esse déficit, tá? Mas não é a palavra rombo, tá? Déficit é déficit. Rombo, para mim, é eu tirar de alguma coisa e deixar ali uma coisa que não é minha. A palavra rombo é uma palavra muito agressiva, enquanto que ali são cálculos matemáticos. Tem que lembrar que tudo está atrelado a essa questão do déficit. Inclusive, vocês pensam assim, por que a Secretaria de Administração quer que chama nós para que a gente faça a verbação do tempo de serviço fora? É importante? É de extrema importância, gente, porque essas averbações, esse tempo que vocês têm fora do município, vai fazer o quê? Vai impactar no cálculo atarial. Tá? Então, assim, até uma chamada, quem não fez que faça, porque é um dos grãos de areia que nós temos que tentar construir o nosso castelo. Esses pequenos detalhes que a pessoa pergunta, mas por quê? Porque precisa, gente, eles têm que ter o dado quanto mais exato, melhor. Tá? Então, assim, volto a dizer meus parabéns aos colegas. Lígia, servidores, eles representam muito bem o Previjuí. Obrigado, Márcia. Pessoal, mais alguém quer falar? Então tá, fechou as inscrições. Então. Tá bom? E com o Romário a gente encerra as inscrições. Um abraço à mesa e a todos. Muito boa fala do pessoal da Previjuí. Eu estou com quase 30 anos no município, né? E eu acho que poderia colaborar com uma coisa bem simples. Quem sabe essa comissão, não sei, falar para a Márcia, para o prefeito, essa comissão, eu estou de costas para vocês, senão eu não consigo. Essa comissão poderia colocar num portal essas informações, porque realmente eu acompanho a Previjuí desde a sua criação e eu sei que eles fazem um trabalho excelente em relação às finanças nossas, né, que iremos mais adiante poder gozar das nossas aposentadorias, né? Então, quem sabe, uma sugestão, eu posso estar chovendo no molhado, não sei se já não existe isso, tá? Pelo menos eu não achei, que tivesse um portal em relação a essa comissão e ali pudesse colocar de uma forma mais simples, talvez, para que as pessoas pudessem entender, porque realmente essas questões atuariais são muito complexas. Eu, por exemplo, não entendo, apesar de ser advogado também, mas não é minha área. Eu acho interessante que daí as pessoas mais simples, todo mundo hoje tem um celular, pode acessar um portal e pode daí sanar essas dúvidas, qualquer coisa também perguntar na própria Previjuí ou na própria administração. Então, essa seria uma sugestão apenas e excelente evento de hoje. Obrigado. Muito bem colocado, toda a sugestão bem-vinda. Pessoal, vamos fazer um encerramento então. Só uma última fala para vocês antes de vocês irem, tá? Eu quero dizer para vocês que nós do SSPMI, desde o primeiro momento que tivemos reunido com o pessoal ali no gabinete do prefeito, nós somos contra qualquer taxação que venha ao encontro de nós, servidores públicos, tá? Nós não somos a favor, principalmente de quem ganha pouco, até porque a gente sabe da tamanha desigualdade que existe hoje dentro da questão salarial do município, tá? Então, eu quero deixar bem claro para vocês, se porventura
tá? Nós tivermos que fazer alguma coisa, quero que vocês fiquem cientes, tá? Cientes mesmo, tá? Que ou nós fizéssemos aquilo ou cortar a cabeça. Ou nós fizemos aquilo ou nós afundaríamos junto com o Previjuí. Então, a gente tem essa comissão agora que vai ser estudado e pode ter certeza com essa SPMI, eu acredito que junto com os outros, a gente vai achar alguma solução da melhor forma possível, tá? E já deixo claro que nós somos contra qualquer taxação dos nossos servidores. Ok? Então, agradeço a presença de todos, tá? Declaro encerrada, então, né, Rogério? Quer falar alguma coisa? Agradecer ao prefeito, secretários, ali o Previjuí, o Popeu. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.